aí ela tem que ser assim, né? Boa noite, Simone. Boa noite, tudo bem, meninas? Tudo bem? Deixa eu aumentar o volume aqui. Vamos ajustando o áudio aqui, fazendo os ajustes de último minuto. Sim. Enquanto o pessoal está entrando aí, a gente espera. Boa noite, Matheus. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Como é que tá o tempo aí? Aqui tá o sol, como sempre, Flórida. A realidade aqui é um pouco diferente, Simone. A gente está com uma temperatura com previsão de neve para os próximos dias. O Rio Grande do Sul tem dessas surpresas também. Mas Uau! realmente está um frio delicado. Nossa, sério? E a gente está aí em qual estação do ano, né? Tá o que? Outono? Não. Ainda é o outono, né? Ainda não iniciamos o inverno, mas ele já começou dando sinais de que vamos ter um inverno mais rigoroso. Entendi. Ah, mas é gostoso também, sabe? Foi quando? Foi em não, fevereiro. Eu fui pro Alasca. Olha só. Uma experiência única. Nossa. Já é a segunda vez que eu vou, tá? Eu adoro o Alasca. É bem diferente de Miami, né? Mas tudo bem. Total. Então, por isso que eu falo, cada um tem o seu charme, né? Eu acho que é sempre bom mudar e ter um pouquinho dos dois quando a gente pode, né? Porque também só sol o tempo inteiro, né? Apesar de ser do Rio, mas cansa. Às vezes a gente quer um friozinho. Aqui, semana que vem, a gente tá com previsão de neve. Olha que delícia! Depende do ângulo, né? Mais ou menos. Exato. Assim, para quem mora, por exemplo, na Europa, que quase não vê sol, né? É triste isso, né? Londres, enfim. A Alemanha, enfim. E aí vai. Tem tantos países que sofrem para ter o sol, né? Durante o ano. Não, e o próprio índice de pessoas com depressão nesses países são maiores, né? Porque, enfim, a gente sente falta, né? Não é o Sunshine State, né, Simone? Que nem aí na Flórida. Pois aí não é, e a gente vai falar que não é só Sunshine State. Para fazer business também é outro lugar. É bem isso aí. Aqui nós estamos num outro cenário, né? Exato. Totalmente, né? Totalmente diferente, né? Enfim, de política. A situação tá aí tão absurdo, né? O pessoal tem falado que, nossa, tá bem difícil, né? Empresários sobreviverem à crise, à Covid, né? E tudo mais que aconteceu. Eu sei que não é fácil. Uma realidade, né? A realidade brasileira como um todo, ela é sempre desafiadora, mas estamos a cada dia realmente enfrentando isso e entendendo, né, quais são os seus caminhos também de expansão do país, né? Simone, estamos recebendo muitos convidados aí, estão entrando. Vamos aguardando uns minutinhos, porque a gente tem o horário previsto para as 19h30. Então, vamos dando uma tolerância também para aquelas pessoas que estão chegando agora. Sim. O objetivo da live é falar um pouquinho sobre a conexão Brasil e Estados Unidos, né? E as oportunidades que esse grande mercado americano tem a nos oferecer. Sim. Compartilhando aqui. Né, que os Estados Unidos oferece, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Tem muito pouca difusão, né? As pessoas acham assim que é impossível, né? Que o suporte só precisa ser americano, enfim, tem uma série de tabus aí que a gente, né? Ou conhecem e têm realmente o receio de ir para esse mercado por pensar que é uma realidade muito distante. E é o que a gente quer mostrar que realmente não é, né? Que tem formas de poder acessar esse mercado de uma maneira bem assertiva, com certeza. Sem dúvida, se não fosse assim, não tinha tantas pessoas bem-sucedidas. Por exemplo, a minha empresa não existia fazendo isso já há quase 17 anos e por aí vai, né? Isso. Eu acho que a gente não pode esperar resultados diferentes com as mesmas atitudes, né? Eu acho Isso mesmo. tem que estar dentro da gente o desafio e abraçar e falar, eu posso dar esse passo porque vai dar certo. Não, isso aí. Não importa o que vai dar certo, né? Então, isso. ter isso em mente, tem que acreditar de verdade, porque é isso aí.
acreditar metade, se você não acredita naquilo que você tem, que você pode, que você sonha, quem vai acreditar por você? É isso mesmo. A gente tem essa mesma Da mentalidade. teoria. Então, aqui dentro, a gente difunde muito isso porque realmente acreditamos, né? Exato, porque, enfim, a gente vai estar na tolerância aí, eu não quero atropelar, mas eu acho que o teu psicológico, né, e a tua fé e a vontade de fazer a coisa certa são os ingredientes essenciais, fundamentais para você É isso ser. aí. É isso aí. Se você começar com metade da fé ou com dúvidas, botando dúvidas, a possibilidade de atrair problemas e ficar confuso, inseguro, aumenta, né? Isso aí. Olha só, já temos bastante pessoas entrando, temos aí uns minutinhos ainda de tolerância para iniciarmos, mas o objetivo realmente é um bate-papo, né, Simone? Um bate-papo para fazer essa conexão Brasil e Estados Unidos, também trazer e poder passar um pouquinho dessa energia toda do negócio e a energia da Simone também com relação aos desafios aí no mercado americano. A Grow Over e a America Expert, então, a gente realmente acredita muito no mercado brasileiro e acredita no poder do empresário brasileiro, na sua criatividade, na sua perseverança, né? Eu acho que é importante a gente dizer, né, meninas, que não, nós não estaríamos aqui hoje. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que a gente acredita em você que está vendo essa live. Isso aí. É verdade. E a gente quer incentivar a poder estar olhando para essa grande oportunidade de negócio, contando com o apoio de quem está aí muito realmente motivado e com recursos para que isso aconteça de uma maneira bem efetiva. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos aqui para isso. Acho que vamos iniciar. Isso, vamos sim. Bom, nós vamos iniciando então, pessoal. Quem está conectado, quem vai entrando agora conosco, fiquem à vontade. O objetivo é um bate-papo de forma leve mesmo, falando sobre a conexão Brasil-Estados Unidos. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou a Milena da Grow Over. A gente está aqui no Brasil, trabalhando junto às empresas brasileiras e potencializando esses desafios para a apresentação de empresas brasileiras no mercado americano, como também em outros mercados globais. A Júlia está conosco, ela também vai transcorrer na sequência um pouquinho sobre as oportunidades americanas. E a Simone é a nossa parceira americana, Simone Oliveira. Ela é sócia diretora da empresa American Expert, com 17 anos de experiência no mercado americano, com experiências em negócios internacionais, em toda a base de abertura de empresa nos Estados Unidos e também controladoria, finanças no mercado americano. Ela vai também conversar conosco e aí desmistificar um pouco todos esses receios que as empresas e os empresários têm no decorrer de uma tomada de decisão tão estratégica. A Júlia começa aí, vai fazendo uma abordagem e a gente vai transcorrendo. As perguntas a gente vai deixar para o momento final, a gente vai fazer uma pausa e vamos tratar aí todas as perguntas que vocês possam ter e que a gente possa interagir. Bom, pessoal, então obrigada a todos que estão aqui junto conosco. A gente realmente quer poder transmitir um pouco para vocês nessa live o tanto que a gente acredita nessa nossa vontade, nesse nosso preparo para poder estar levando a empresa de vocês para os Estados Unidos. E eu trabalho no desenvolvimento de abertura de novas frentes de negócios no mercado americano. Então, aqui junto com a Grow Over, vim para somar aí nessa parte de levar empresas brasileiras para o mercado. E também quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês algumas experiências de clientes, algumas percepções que a gente tem aí do mercado. E o que a gente quer reforçar aqui hoje para vocês é que realmente quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando da maior economia do mundo. Então, o que a gente vê é muita vontade dos empresários de estar fazendo esse movimento, mas às vezes o receio de estar um pouco despreparado para poder dar esse passo. Então, o que a gente quer facilitar para vocês? Que no momento que se tem um planejamento bem desenhado para estar podendo fazer o movimento de entrada no mercado, a chance de ter algum inconveniente ela acaba sendo muito menor. Então, a gente sabe que tem algumas ferramentas, algumas práticas que as empresas podem estar olhando para que se mitigue esses riscos que se enfrenta aí no mercado norte-americano. Então, o que a gente sempre faz muita questão de reforçar
é que nos Estados Unidos a gente tem uma cultura empresarial que acaba exigindo algumas adaptações das empresas brasileiras no momento de olhar para esse mercado. Então, a gente fala no seguinte aspecto, tanto a nível de produto, quanto a nível de compreensão se a estratégia que ela tem no mercado brasileiro realmente tem possibilidade de ser replicada, ou se tem algum ajuste a nível de, enfim, da promoção do produto, do canal de distribuição. E a melhor forma de realmente saber isso é estar podendo olhar para o mercado de uma maneira que consiga ter aí um acesso às informações que através de uma consultoria, através de quem tem realmente o acesso nesse mercado, você consegue ter maior assertividade aí nesse movimento, né? Então, o que também a gente promove as empresas a pensar é que é importante também ter essa ousadia de começar em algum momento querer fazer um movimento para esse mercado. Então, quanto mais bem preparado você estiver, isso a nível operacional, a nível logístico, a nível comercial, a nível de marketing, maiores são as chances de estar podendo aí ter assertividade na estratégia desse mercado. E para isso também que a Growover, juntamente com a America Expert, figuram nesse negócio, para poder estar impulsionando as empresas a fazer esse movimento de uma maneira que possam se potencializar as oportunidades, somada aí aos pontos fortes das empresas que querem efetivamente olhar para esse mercado, né? Então, Milena, Simone, o que vocês puderem aí também compartilhar da experiência aí de vocês. Já vou passando a palavra aí para a Simone, ela tem muito aí para compartilhar conosco. Então, ela vai nos comentar um pouquinho aí com relação às experiências já vividas por inúmeros clientes. Nós também, Growover, somos uma empresa que estamos já no mercado americano, estamos expandindo, estamos operacionalizando as nossas primeiras ações lá, fazendo todas as movimentações com o mercado. E estamos aí também, junto com todo o apoio da Simone, para poder comentar com vocês e tornar isso um processo possível. A Simone aí vai conduzir agora e a gente vai interagindo à medida que o assunto vai fluindo. Primeiramente, Milena e Júlia, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá? E acho que o trabalho de vocês tem sido maravilhoso. E eu gostaria de começar a ponderar algumas coisas, primeiramente para quem está nos assistindo, que a gente está aqui para viabilizar Estados Unidos para vocês. Tanto a Milena, quanto a Júlia, quanto eu e toda a minha equipe. O motivo principal, o nosso foco é tornar o seu sonho de vir para o mercado americano possível. Mas para isso, você também precisa acreditar. E você precisa entender que... vamos começar falando por que o mercado americano, né? O mercado americano, ele é um mercado que a gente não precisa nem dizer. O mercado americano se fala por si só, né? Quanto no Brasil, e infelizmente, né, do que dói, porque é Brasil, né? Onde a gente aqui, comunidade brasileira, e eu sou carioca, e eu estou nos Estados Unidos já há 17 anos. Então, assim, é o amor que a gente tem pela nossa terra natal, pelos nossos conterrâneos. A gente tem que deixar isso bem claro. E é por isso até que eu escolhi fazer o que eu faço há 17 anos, que é para ajudar e entender coisas que eu, quando cheguei aqui, tive dificuldade de entender. Então, eu me especializei para isso, tá? Então, é importante dizer que o mercado americano, ao contrário do Brasil e muitos outros países subdesenvolvidos, aqui, quando existe uma crise, é um espirro. É uma pedrinha que entrou, foi um desvio de percurso. Mas que as coisas aqui, elas se reinventam. A coisa muito rápida. Então, às vezes a gente se sabota. E a gente começa a achar que o nosso sonho... Porque a gente ouviu falar a mídia brasileira dizendo que os Estados Unidos está assim ou está assado. Ou porque então a gente tende a filtrar as coisas ruins para enganar o nosso subconsciente de fazer o processo de paralisação daquilo que a gente poderia conquistar. Então é importante dizer o lado psicológico de tudo isso, tá? Para o empresário brasileiro, tá? Então o empresário, ele tem que saber, o empresário brasileiro, ele precisa entender que as dificuldades que ele enfrenta no Brasil não tem a ver com as dificuldades que ele vai enfrentar nos Estados Unidos. Isso. Seja na Europa, seja na Ásia, seja qualquer continente, tá? O Brasil é um país único e a nossa cultura é única.
Então, tem um lado maravilhoso de tudo isso. Eu nunca vi um povo que tem uma criatividade para negócios como o brasileiro. É verdade. Concordamos. O que é a nossa proposta hoje para vocês é agregar a criatividade brasileira a planejamento americano. Não pensem vocês que os americanos eles se tornaram o país mais capitalista do mundo porque eles nasceram com dom. Não é bem assim. Na minha opinião, quem nasceu com dom é o brasileiro. Que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? Como a gente lê aí. Então, o americano ele se tornou quem ele é por foco, dedicação e planejamento. Tá? Então, esses elementos agregados à criatividade do brasileiro, o céu é o limite. Mas a gente tem que deixar aqui, Milena e Júlia, registrado que quando a gente passa da fronteira brasileira, a gente precisa deixar no Brasil algumas coisas. Tem que trazer o que tem de bom e esquecer o que passou de ruim. O que são esses fatores negativos que eu estou explicando? São vários. Primeiro, tudo que a gente apanha como empresário no Brasil, né? A gente não tem espaço, a gente não tem voz, a gente não é respeitado, a justiça não existe, as taxas tributárias são enormes e por aí vai. Então, a gente é um empregado do governo, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o jeitinho brasileiro, tá? Então, assim, tudo no Brasil que tem normas a gente consegue quebrar e burlar, desde as simples coisas, furar uma fila, conhecer quem indicou e por aí vai. Entenda que nos Estados Unidos não existe isso. Os Estados Unidos é by the book. A lei existe, ela é cumprida. Ela vai te beneficiar, como os impostos, por exemplo, que chegam... Meu Deus, eu fiz até uma live recentemente falando só da equiparação de Brasil e Estados Unidos em termos de impostos, porque é muito grande. Aqui nos Estados Unidos, só para ter uma ideia, você paga 25% sobre o lucro líquido, ou seja, sobrar o que você paga por ano. Fora os encargos trabalhistas, que são 15% em cima da folha de funcionário. Ou seja, os Estados Unidos é um país justo que incentiva você. Não precisa ser americano, vamos quebrar aqui alguns tabus. Você não precisa ser americano, você não precisa contratar funcionário, você não precisa investir $1 milhão, nem 10% de para você ter uma empresa nos Estados Unidos e para você poder gerar empresa nos Estados Unidos, então no Brasil. Gente, é possível. Esquece tudo que você já ouviu até agora. É assim. Tudo que você precisa é cópia de passaporte ou identidade, comprovante de residência. O restante, a America Expert dá toda a estrutura, que aí envolve o escritório virtual, envolve fazer a contabilidade, envolve fazer toda a assessoria para você, encontrar funcionários, registro de marca, enfim. Toda a parte que você precisar, você pode contar com a gente, que já estamos fazendo isso já há 16 anos. Então, eu acho que, com raríssimas exceções, tá? Eu digo que 80% dos segmentos de mercado hoje você pode replicar nos Estados Unidos. Aí entra onde você precisa da Grow Over e de mim, mas mais da Grow Over, porque a Grow Over está no Brasil, com um ponto focal, e é importante dizer isso. Mas vocês precisam se prepararem. O que eu tenho para dizer, para contribuir ao longo de toda essa minha carreira internacional, ajudando estreitamente brasileiros, é que não adianta tentar replicar o que você dá certo no Brasil, nos Estados Unidos. Exatamente. Não vai rolar. E outra coisa, o barato sai caro. Então, a gente está falando dos Estados Unidos, que tem a moeda mais forte, né? Pode não ser a mais valorizada, se a gente comparar com libra, esterlina e euro, etc. Pode ser não mais alta, mas com certeza é a mais estável. E é, obviamente, a referência do mundo inteiro. Né? Então, quem gostaria de ganhar em dólar, principalmente agora, né? Com a cotação tão beneficiante para quem quer vender nos Estados Unidos. Né? Então, é óbvio que todo mundo quer, mas é preciso entender que você precisa primeiro acreditar. E outra coisa também, tem a parte também pessoal, quem não se sente preparado ainda, até vou fazer uma live sobre isso mês que vem, mas se você não se sente preparado ainda de abrir empresa e tal, você pode também investir em dólar e criar o teu pé de meia
até você se sentir seguro e de estar comprando alguma coisa e fazendo empresa, enfim. Tem várias formas de se participar do mercado americano. Mas você precisa de planejamento. Seja lá. Isso mesmo. Então, o planejamento, que é onde a Milena, né, Milena, está desenvolvendo um trabalho maravilhoso aí junto com as startups e junto com as empresas que querem começar, realmente identificar na linha do tempo aonde que essas empresas estão e o que elas precisam percorrer para chegar preparado nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é gigantesco. Muitas das vezes até ficam receosos, né? Pensando, nossa, mas eu vou ter cacife para concorrer, vai ter preconceito? É uma pergunta que eu sempre ouvi muito. Não, o Brasil não tem preconceito. Tá? O americano ele está aberto, tanto que o Trump, né, nosso último presidente, um dos pontos fortes dele, inclusive, ele até diminuiu as taxas tributárias para empresários, tá? Justamente para incentivar o investimento no país, que é a forma correta, né? Se o Brasil fizesse isso, para fomentar negócios. Então, não existe nenhum tipo de preconceito se você não é americano. Você pode ser de onde for no mundo, mas você tem que estar bem preparado. Você tem que se posicionar, porque senão o barato vai sair caro, porque você pode achar, eu vou investir numa consultoria para fazer um planejamento, uma pesquisa de mercado, um planejamento estratégico. Não, eu faço um trabalho de campo. Eu pego um avião, vou lá e converso com meia dúzia de pessoas, bato na porta que eu vou saber as Mas não é bem assim, né? Não se engane. Não. Você vai perder dinheiro. Você vai fazer que nem muitas redes, eu não vou citar nomes, mas quem conhece um pouquinho vai entender o que eu tô falando. Principalmente restaurantes, tá? Renomadíssimos, que não quiseram pagar consultoria porque achavam que sabiam, né? Ok, livre-arbítrio. Mas o resultado todo mundo sabe o que deu. Então, aí prova-se a importância da dedicação que hoje a Grow Over está tendo e que eu já venho tendo ao longo desses anos, de preparar. Você tem que estar preparado. E você tem que ser humilde, né, também. Para aceitar que você está entrando num outro território e naquele território você não é conhecedor. Então, você tem que escutar. E você confiar, escutar e se adaptar. Porque, né, Milena, eu não sei se você concorda com isso. Agora eu vou jogar um pouquinho a pergunta para você. Perfeitamente. Mas eu não acho que existe produto ruim ou produto que não venda. Você concorda comigo? Sim. A gente também, Simone, adota justamente isso quando a gente desafia os empresários aqui, primeiro acreditarem no produto deles. E a partir do momento que eles acreditam no produto e no diferencial da empresa deles, não existe barreira internacional para o produto. O que ele precisa é colocar esses diferenciais a serem percebidos naquele mercado, no novo mercado. E justamente um ponto bem importante que tu comentou é ter a humildade de reconhecer que um mercado novo é começar uma empresa do zero, é começar um negócio novo. Então, para isso requer planejamento, requer investimento e requer também adaptação. Então, como a gente quer participar do maior mercado do mundo, é óbvio que requer adaptação, é óbvio que requer aquele olhar preparado para aquele mercado. Não é porque deu sempre certo no Brasil que o meu produto vai dar 100% certo naquele mercado. Então, quando a gente admite isso antes e olha para isso de forma estratégica antes, no planejamento, a etapa da execução passa a ser muito mais, ocorrer com muito mais fluidez e assertividade também. E sabe, Milena, tem coisas que eu acho que um empresário, um bom empreendedor, ele tem que entender. Que tem coisas que são despesas e tem outros que são investimentos. Investimentos, isso aí. Eu falo a palavra-chave. Uma empresa que começa, isso nem se falando que é em outro território, tá? Eu dou só qualquer empresa, qualquer negócio que se começa. Ela precisa de um tempo de maturação para dar retorno. O que eu mais escuto é assim, mas eu vou abrir a empresa, mas aí eu não tenho ainda faturamento. Poxa, se você conseguir abrir uma empresa e já começar no primeiro mês faturando, você vai, a não ser que você tenha um investidor por trás. Exatamente. Então, para uma empresa crescer, e se ela quer realmente ganhar em dólar, e ela quer ganhar outros horizontes e voar voos mais altos, ela tem que entender que a palavra certa não é custo. Ela está investindo. E outra coisa, perdas,
eu acho que também não se aplica, porque toda empresa ela tem que ter dentro do plano dela de planejamento, de novo, não tem outra palavra, de crescimento. Plano de crescimento. Toda empresa tem que ter um plano de crescimento. Tá? Já está fadada a descer, concorda? Então, dentro desse plano de crescimento, ela tem que ter uma verba já estipulada. Tem ações que empresários fazem que não dão certo. Paciência. A gente tentou. Vamos agora para o outro lado. Mas nunca ver isso como perda. Porque é uma verba destinada ao crescimento da empresa. Que seja através do plano X, ação X, Y, Z, vai dar certo. Então, isso é a mentalidade. Porque o americano ele tem isso muito certo na cabeça dele. O americano ele já é treinadinho mesmo. No mundo capitalista, né? Já é bem diferente do brasileiro, não é? Que esse tipo de atitude faz parte do jogo. Faz parte de uma vida de empreendedor. Não dá para ganhar o tempo inteiro. Isso. Né? Então, é importante também trazer isso à tona. Porque as pessoas, às vezes, acham que um investimento num planejamento estratégico, Milena, é jogar dinheiro fora. Aí, o que perde mais? Se a aventura vem para cá, vai bater na porta, o amigo do amigo, que ouviu falar, que viu na internet, aí começa a juntar as informações, monta o próprio quebra-cabeça dele e daqui a pouco, pá, morreu. Morreu na praia. Desistiu, Simone. A gente fala que eles desistem antes mesmo de levar adiante a execução, né? É porque eu acabo, às vezes, traduzindo do inglês, né? Então, morreu, tipo, projeto died. Então, tipo... Isso também é algo que a gente fala para os clientes que a gente visita, que o mercado americano, ele tem o seu ciclo de maturação. Então, é o tempo entre o mercado, ele te conhecer, ele te perceber, ele te validar e ele realmente comprovar que você veio para ficar, que tu não tá fazendo ali uma exportação esporádica, porque o dólar tá favorável, porque o mercado interno tá em crise aqui no Brasil. Então, a estratégia ela tem que ser muito além do movimento único oportuno. Então, ela tem que ser algo que tenha aí bem desenhado. De novo, a gente volta para a palavra do planejamento, porque é isso que é a sustância, eu digo, do teu sucesso ou não sucesso, né? Exato, é essa sustância, é essa coisa da constância. Isso. Ele dá muito valor à credibilidade. Exato. Então, é uma coisa que eu sempre falo com os clientes que estão, que fabricam, né? Que têm as suas fabricações de produtos, tem fábricas no Brasil. Ah, não, porque eu tenho capacidade de fabricação de não sei quanto. Gente, isso pode ser grande no Brasil, tá? Então, assim, até um case que eu estou trazendo aqui também, para quem estiver ouvindo a nossa live, já entender isso. Você tem que ter os toques nos Estados Unidos. Vamos começar por aí. Né? Porque o tempo, às vezes, que se leva... Lógico, no teste, tudo bem. Mas, ao longa escala, você tem que ter, né, alguma coisa já para a entrega ser rápida. Porque aqui com a Amazon e todos os big players, não tem tempo de entrega. É tipo quase no dia seguinte, ou quase no mesmo dia. Então, você tem que estar competitivo neste aspecto. Eu queria trazer isso para vocês. E outro é o seguinte, você nunca pode prometer para um possível cliente americano que vai fazer algo e não fazer. Então, às vezes, as pessoas... aquela coisa, toma cuidado com o que você sonha, porque ele pode se tornar realidade. É bem isso aí. Então, às vezes, o cliente ele quer tanto ter uma ordem grande, que quando chega o pedido da ordem... Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Quando chega a ordem grande, bate na fábrica no Brasil, aí fala assim, não tenho como dar conta. E agora? Nós já passamos algumas aqui também, né? Não, e por isso que também um outro ponto, que até ali na minha fala inicial eu não reforcei tanto, mas isso eu quero poder reforçar, que tem alguns fatores que facilitam esse movimento da empresa, que é justamente contar com parcerias locais que venham a estreitar essa relação com o mercado e também poder estar acelerando esse processo da empresa no mercado. E é aí que fortemente aí entramos as duas empresas, né? Sim, exatamente. O mais importante, eu acho, que deveria ficar para vocês que estão vendo e têm interesse. Então, assim,
primeiro que o acesso verdadeiro às informações de quem realmente tem propriedade para falar a respeito do assunto são muito reduzidas no mercado. O que existe é um famoso telefone sem fio. Depois, com a internet, então virou moda, né? Então, cuidado aonde vocês buscam informação e pesquisa quem está falando tem realmente propriedade verídica, porque na internet todo mundo pode falar tudo do que está falando, né? Esse eu acho que é a primeira mensagem que eu deixaria. E segundo, é desmistificar muita coisa, sabe? Eu quero insistir aqui, Milena e Júlia, que o processo é muito simples. Os fantasmas que são postos, eles são postos por pessoas que estão desinformadas. Então, assim, o processo de abertura de empresa, com um mês, a empresa está aberta, a gente abre conta em banco remotamente, você nem precisa vir dos Estados Unidos. Você vai ter a estrutura toda montada aqui, você vai continuar confortavelmente no Brasil. Aí as pessoas às vezes falam, mas como é que eu vou ter um negócio do outro lado do mundo se eu não vou estar morando lá? Olha, a não ser que seja um negócio que dependa exclusivamente como um artista, ou seja lá o que for, das suas mãos, e, enfim, aí você teria que estar presente, aí teria que falar com a parte para ver um visto, que a gente também pode ajudar e tal. Mas, por grande via de regra, principalmente, né, quando se fala de importação, exportação, não tem a menor necessidade de você vir ou estar nos Estados Unidos toda hora para a coisa acontecer. E é importante dizer isso. A gente tem aqui, nossa, eu tenho centenas de casos, de cases para contar. E eu tenho certeza que e a Júlia também. Então, assim, a gente não estaria aqui vindo para falar e fazer essa live hoje, primeiro, se a gente não acreditasse. Segundo, se soubesse. E terceiro, se a gente não quisesse que você entendesse isso. Então, assim, o processo é muito complicado. Então, as informações, os impostos são muito simples. As coisas aqui são muito desburocratizadas. Então, tudo que você ouvir que não venha nessa linha de raciocínio, desconfia. Porque não funciona dessa forma. Os Estados Unidos ele é muito rápido nas coisas, é muito preto e branco, é muito desimplificado. Você tem que ter credibilidade para conquistar bons fornecedores, você tem que ser pontual, você tem que cumprir sua palavra, você tem que cumprir as regras, né? Ter um jeitinho brasileiro. E tem que focar no planejamento, nas adaptações, na caixa, passar pela metamorfose que toda mudança exige em qualquer ser humano, principalmente numa empresa. A empresa é um órgão vivo que está mudando todo dia, adequando aos mercados. Isso acontece no Brasil, imagina indo para os Estados Unidos, Europa ou qualquer outro lugar do mundo. Então, essa é a minha contribuição, sabe, Milena e Júlia, que eu tenho para falar. As pessoas acham que é uma coisa do outro mundo, que eu tenho que investir, porque eu ouvi falar, porque eu não sou americana, não tenho sócio americano. Como é que eu vou fazer? Nossa, eu não vou pegar avião, não tenho nem visto. Tudo bem que você não tem visto, não precisa do seu visto. Não precisa para abertura de empresa visto, isso mesmo. Perfeito, Simone. Tá bom. Foi ótimo. Aí a gente tem algumas perguntas, Simone. Eu acho que a gente vai ler elas. De comentários, gente. A gente não está tendo tempo, né, de ler isso, todos. A Júlia está ajudando aqui, que ela está conseguindo controlar as duas coisas. Ela vai ler para a gente aqui. Eu estou dando uma olhada aqui, então veio uma pergunta da Daniela, que ela nos questiona o seguinte: se existe diferença entre venda de produto e serviço nos Estados Unidos? Então, Daniela, obrigada pela pergunta, tá? Primeiramente. E também tem uma outra pergunta da Isabel sobre o funcionamento da prestação de serviços. Ok, então acho que dá para somar as duas respostas. Isso, dá para somar as duas respostas. Bom, primeiramente a parte de... eu não entendi a Daniela quando ela perguntou a diferença, tá? Mas em termos de tributação é a mesma coisa, tá? Em termos de... O que muda em alguns aspectos é o sales tax, que é como se fosse o ICMS, tá? No Brasil. Dependendo do estado americano, o serviço não é cobrado. Tá? Então, por exemplo, se aqui você vai comprar um produto, você paga o sales tax, que é normalmente 6% a 7%, tá? Recolhido na hora da venda ou da compra do consumidor, né? Já o serviço não, é isento, tá? Então, depende de acordo com o estado. Tirando isso, não tem diferença. Obviamente, se você fizer alguns serviços, você vai precisar de
capacitação profissional para isso. Então, por exemplo, qual o tipo de serviço, né, que a Daniela pensou? Ah, eu sou médico e eu quero abrir um consultório, sou esteticista, eu sou cabeleireiro, enfim. Qual o tipo de serviço que você quer prover? Porque dependendo do tipo de serviço, você vai precisar, sim, entender como que funciona para capacitação. E, obviamente, muitos deles requerem que você volte a estudar e que você tenha a habilitação de exercer aquele tipo de serviço nos Estados Unidos, tá? Então, essas são as principais. E acho que a outra foi Isabel. Isabel Aires, como funcionava a prestação de serviço? Olá, querida, tudo bem? Prazer te ver aqui. A mesma coisa, tá? Então, a prestação de serviço, ela vai variar muito com o tipo de serviço que você quer prestar. Então, se você quer ser consultora, sei lá, fitness, né? Ou se você quer ser uma coach, ou você quer ser... tem diversos, né, tipos de serviço, mas em alguns deles, por exemplo, você não precisa, tá? Mas vou dizer que 80% do serviço que você prestar nos Estados Unidos, você vai precisar de uma certificação. A não ser que você seja uma consultora particular que está tentando ajudar. Em alguns meios tem como você não precisar de licença. Mas aí a gente te ajuda quando a hora chegar, né, Milena? Vocês estão ouvindo? Avaliar a situação. Cada situação é diferente da outra, é verdade. Isso. Temos mais algumas? Não temos mais perguntas. Se alguém quiser aproveitar a oportunidade de fazer alguma pergunta, estamos aí também para estar esclarecendo. A Fer, excelente. Obrigada, Fer, também por estar aqui presente. Isso aí. Ótimo, pessoal. Acho que cumprimos com o propósito do nosso bate-papo. Era justamente fazer isso de uma forma leve e integrada com vocês. Colocar aí toda a experiência da Simone, com todos os cases que ela já conduziu e vem conduzindo no mercado americano, né? A Growover aqui no Brasil, colocando para vocês também toda a nossa equipe de apoio para poder fazer com que o sonho de poder planejar e executar uma participação de uma empresa ou de um empresário de investir no mercado americano possa se concretizar. E aí a gente deixa a Simone para encerrar com o recado dela, do acreditar no sonho, né? Ela vai fazer um encerramento para a gente aí. E sigam a gente nas redes sociais, sigam o American Expert, que sempre vai ser agregação de conhecimento para todos, né? Isso aí, muito obrigada. Eu esqueço de falar dos likes, do subscribe, do follow, porque eu já fico tão envolvida, acho tão bacana essa troca que a gente tem, né, com a tecnologia, né, o de hoje em dia. Então, gente, ó, não esquece, né? Canal YouTube, Instagram, Facebook, todos nós estamos lá, nos procurem, nos sigam, as novidades. Não esquece de prestigiar a gente, tá? E, obviamente, daqui para frente a gente está à disposição para ajudá-los a qualquer dúvida que esqueceu de perguntar, alguma coisa que pensou depois, que sempre não tem problema. Acha a gente que a gente vai tentar responder. Bom, meu recado, de novo, eu acho que fé. Eu acho fé uma coisa primordial em qualquer aspecto da vida da gente, né? Então, eu acho que se você tem um sonho, não desiste dele. Vai atrás, porque a coisa vai acontecer. Não importa o que te disserem, não importa. Siga, planeje, foco e trabalho duro, porque nada também acontece se você não botar amor e força naquilo, né, para a coisa acontecer. Ou se você não tiver tempo, que também acontece muitas vezes, o empresário brasileiro, ele está envolvido muito com a operação brasileira, também acontece isso, mas designe uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem as características que você julga necessárias para estar fluindo isso para você e você tentando acompanhar, né, para fazer a coisa acontecer. Então, não existe nada impossível, não existe nenhum empecilho, basta você ser o primeiro a acreditar, porque se você não acreditar, quem vai acreditar? Verdade. Então, isso aí. Obrigada, meninas. Ótimo, gratidão. Obrigada a todos os Simone. recados também que a gente está recebendo, diversos elogios aí pela live, então muito obrigada. A gente quis fazer realmente com esse objetivo de estar agregando algo aí para vocês. Então, se a gente conseguiu deixar
um pouco do que a gente acredita, do que a gente trabalha para concretizar, a gente já fica muito feliz. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Viu? Obrigada. Grande abraço, Obrigadão, até pessoal. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.